Boa noite, pessoas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma sessão do Café com Lente. Mais uma vez eu, Jorge Gustavo Pina Rodrigues, serei um dos cicerones da noite. E antes de passar a palavra para o meu nobre colega René Guedes, não deixe de seguir o Instituto de Cinema nas redes, YouTube, Instagram e Facebook. René, por favor, apresente-se. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, grande abraço. E agora, apresente o nosso ilustre convidado. Bom, tá aqui com a gente um ator que, enfim, a gente vai falar um pouco sobre ele, eu acho que muitos de vocês conhecem. Ele é uma figura muito querida. Posso dizer que eu sou seu amigo, Gaspar? Deve. Então, e aí, obviamente, como um dos grandes objetivos da conversa de hoje é a gente falar sobre o Cemitério das Almas Perdidas. O Gaspar tá até com a camisa do filme. Ele é um dos atores do novo filme do Rodrigo Aragão. Quem me segue aqui sabe que eu sou um admirador, confesso, do cinema do Rodrigo, e sou entusiasta desse novo momento do cinema de gênero no Brasil. Mas apresentando de forma apropriada o Gaspar, né? Vou ler aqui algumas passagens do currículo desse rapaz aqui, e depois eu vou pedir para que você, com as suas palavras, possa se apresentar de uma forma mais estruturada, que eu vou fazer agora, tá? Sim, claro. Então, assim, o Francisco Gaspar, ele conta com o prêmio de melhor Kikito como ator do filme O.D. Overdose Digital, do Marcos de Brito, no 35º Festival de Cinema de 2007, e menção honrosa de melhor ator no Festival do Rio de 2013, pelo grande filme do Vicente Ferraz, Estrada 47. Além disso, ele já atuou em mais de 40 filmes e séries, destacando-se longas como O Escolhido, a série de 2019 da Netflix, Almas que Dançam no Escuro, do Marcos... Não, posso retificar aí? Pode, claro. Almas que Dançam no Escuro é um longa. O Escolhido é a série da Netflix. Desculpa, O Escolhido da série do Netflix, obviamente O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, O Pai da Rita, de Joelzito Araújo, Menage, de Luan Cardoso, The Seventh Sorrow of Mary, de Pedro Varela, Correndo Atrás, a gente não pode, obviamente, Correndo Atrás de quem mesmo? Jefferson D. Exatamente. E o Condado Macabro e Condado Macabro de quem? Marcos de Brito e André de Campos Melo. E a Mata Negra do grande Rodrigo, Aragão, entre participações na Cidade de Z, do nosso querido... como que chama? Me deu um branco também, Jorge, o diretor do City of Z. Também deu um branco agora. Diretor do Ad Astra. Isso, Ad Astra. James Gray. James Gray. Legal, a gente quer falar um pouco sobre você. Enfim, poxa vida, ele... e também participações em teatro, né, Gaspar? Você, e também em peças publicitárias, quer dizer... e além de todo esse trabalho extenso que você tem na atuação... eu queria em algum momento que a gente também explorasse a sua relação com o cinema de horror, com o cinema de gênero, especialmente com o cinema de horror. Que você contasse como você se aproximou desse gênero, por que você gosta de fazer esse gênero. Enfim, vai ser uma conversa muito bacana. Você é um camarada nota 10, muito divertido. Tenho certeza que vai ser um programa memorável para todos aqui. A palavra é sua, meu amigo. Aí a gente já não tem mais tanto tempo para não fazer com que as coisas sejam memoráveis, né? Porque a gente tá tão... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeito. A gente tá num momento tão difícil que a gente tem que fazer os poucos momentos que a gente tá junto que sejam, no mínimo, bacana, né? Então, na verdade, assim, antes do cinema de horror, o cinema de horror, na verdade, curiosamente, eu entrei depois da Estrada 47, não faz muito tempo que eu tô fazendo cinema de horror.
né? Porque o meu primeiro filme de terror eu fiz em 2012, um ano depois que eu cheguei da Itália, que você me conheceu, que a gente fez a Estrada 47. E entre a Estrada 47, lançar, eu filmar e lançar, eu fiz 2 filmes de terror, que é O Condado Macabro e A Mata Negra, né? Eu fiz A Mata Negra com o Rodrigo Aragão depois que ele deu O Condado Macabro no Fantaspo, em Porto Alegre, que é o festival de terror que o Condado Macabro ganhou lá, né? Então, cinema de horror, na verdade, eu sempre gostei de cinema de horror, mas nunca pensei em fazer. Em hipótese alguma, pensei em produzir cinema de horror. E foi muito por acaso mesmo, que é com esse meu parceiro de trabalho que eu ganhei Gramado, que é o Marcos de Brito, o André de Campos Melo, e uma outra galera que a gente formou já em 2002. Eles tinham um curta que chamava Condado Macabro, na FAAP ainda, e resolveram fazer um longa que não tem nada a ver com o curta. Só pega o nome e vira uma outra história. É que o nome é muito bom, né? O nome é muito... Essa contraluz tá ruim pra mim, vocês estão vendo meu rosto, tá tudo bem? Tudo bem, não tá meio... tem dá uma áurea, assim, um olhar meio fantasmagórico, talvez. Assim melhorou. Isso, melhorou. Então, assim, o cinema de horror, quando eu entrei para fazer, possivelmente poderia ter sido um outro gênero, né? Mas o problema é que eu gostei muito de fazer. Eu acho muito, muito bacana fazer cinema de horror. Fazer um cinema de horror que, às vezes, na maioria das vezes, ele é político por si só, né? Então eu acho que assim, eu não sei se eu usaria a palavra que o cinema de horror está renascendo, eu não sei te dizer isso, porque o cinema de horror existe lá desde 65, quando o Mojica fez o primeiro, né? Magistralmente bem, que é o pai de todos nós. Que, inclusive, o Rodrigo dedica o Cemitério das Almas Perdidas para o grande mestre, que é o Mojica. E ele chegou a trabalhar com ele, né? Então, eu gosto do cinema, de todo o cinema em sua plenitude, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu acho que eu devo ter feito já provavelmente uns 5 filmes de horror, incluindo curta, longa e um telefilme que eu fiz em Belém do Pará, que também vai estrear ainda na TV Cultura do Pará, que são 15 contos de terror. Mas eu venho do teatro, obviamente, né? Venho do teatro e o cinema eu fiz por uma consequência mesmo, né, dessa trajetória que todos temos, que cruza a vida da gente, assim como a publicidade, como o cinema. Antes do cinema de horror eu fiz o de gênero, que é o filme do Vicente Ferraz, que é a Estrada 47, né? Que é um outro gênero, mas é um gênero também de guerra, que tem bem menos filmes no Brasil, a não ser documentários, né? E muitos projetos para serem feitos. Até porque, normalmente, para você levar um projeto desse para as telas, é um esforço logístico e financeiro enorme, né? Exatamente. E o cinema de horror, o que eu gosto do cinema de horror é que ele... e isso que me encanta no cinema do Rodrigo Aragão, porque é um cinema que explora a sua criatividade, fundamentalmente. Você não precisa ter um orçamento gigantesco para produzir uma obra de impacto, né? E a gente tem vários exemplos. Por exemplo, eu estava escutando um podcast sobre cinema, sobre o ano de 1999, e essas pessoas diziam como foi importante a Bruxa de Blair para o cenário cinematográfico como um todo. E a Bruxa de Blair custou $50 mil, se muito, né? Exatamente. Mas curiosamente você está falando da Bruxa de Blair. Eu estava vendo um filme agora no Cine Fantasy, que me lembra muito ele, que é o Antro, né? Que lembra muito. Mas ele é muito específico, né? A Bruxa de Blair, porque a Bruxa de Blair tiveram muito pouca coisa parecido com aquele tipo de terror, né? E eu revi o ano passado esse filme. Esse filme criou
muita expectativa, né, nesse universo do cinema com muita grana, produzido com muito dinheiro, e ele vem exatamente na contramão disso, né? Ele aponta uma outra possibilidade. Tanto que os filmes que vêm depois, as continuações depois dele, não têm o mesmo impacto, né? Ele não tem a mesma criatividade que tem o filme. É. Mas é verdade, você tem razão. Eu acho que o cinema de horror, ele te coloca nesse caminho da criatividade, do inventar. E o Rodrigo faz isso divinamente bem, né? Só um minutinho, filha, papai tá... E falando especificamente sobre esse, depois eu quero que você fale também, o Gaspar, sobre porque você está lançando o Cemitério agora, mas parece que você tem outros 2 filmes no forno, né? Sim, eu tenho na verdade alguns vários projetos, mas eu tenho mais um com o Marcos de Brito, que é o diretor do Condado Macabro. Nós temos outro filme, o filme que fizemos no ano passado, um filme também de baixíssimo orçamento, como o Condado, né? Condado, se você não sabe, é um filme que foi feito com 25 mil reais. Né? Uau! A gente colocou um longa na lata com 25 mil reais, né? É mais do que cinema de guerrilha. Eu costumo dizer que isso é cinema, não sei, de hecatombe, sabe? Não é guerrilha, não. É outra história. Porque não é um cinema, não é BO. Não chega nem a ser BO, né? É um cinema que é o cinema que o Aragão sempre fez. Primeiro filme que o Rodrigo tem dinheiro, que podemos dizer que é uma verba para cinema, é com Mata Negra, que nós fizemos anterior ao Cemitério das Almas Perdidas, que foi 600 mil reais, se eu não me engano. O resto tudo era feito com 50 mil, no máximo 100 mil. Os técnicos deles que eram os atores, entende? Então, quando você vê um filme do Rodrigo hoje, como Cemitério das Almas Perdidas, com 2 milhões de reais, é fruto de uma grande batalha para conseguir isso, né? Ele teve que se esforçar muito com toda a sua equipe para que isso pudesse chegar nesse patamar que chegou, né? Mas esse filme que eu tenho para lançar o ano que vem, que é do Marcos de Brito, é um filme que custou baixíssimo, assim, um orçamento quase zero, e que a gente já deve lançar ele provavelmente no começo do ano que vem ou no segundo semestre. E não é terror, é um thriller com suspense. Filme com poucos atores também, mas é o meu parceiraço, que a gente trabalha há muito tempo, e eu tenho muita confiança no trabalho dele. Acredito muito no trabalho. Que legal. Mas eu digo para Rodrigo Aragão. Que bom. E assim, o filme chama Almas que Dançam no Escuro. Como? O filme chama As Almas que Dançam no Escuro. Uau, belo nome. E Gaspar, você acha que trabalhando com De Brito e com Aragão, em filmes que cada vez ganham mais importância dentro do cenário nacional, você espera pelo menos, ou se é que já não recebeu, convites de outras pessoas também para filmar esse gênero, de outros cineastas? Pois é, uma boa pergunta. Vamos deixar essa pergunta se abrir. Eu já filmei, sim, fazendo filmes com esses 2 diretores, não para o gênero. Eu fiz 2 filmes em Belém do Pará, que era parecido com um era um curta de terror que a gente fez no ano passado, que ganhou o Cine Fantasy, que se chama Raimundo Quintela, o Caçador de Vira-Porco, que é uma lenda amazônica, né? Sobre a Matinta Pereira. E fiz esse telefilme que eu te falei, que chama Amazônia Oculta, que é um filme sobre lendas amazônicas também, lendas que não existem. Ele criou novos mitos e escreveu essa história, e eu faço um dos contos. São 15 contos. Mas é claro que eu quero fazer outros projetos com outros diretores e diretoras, porque nós já temos muitas diretoras no Brasil de horror, né? E que elas estão fazendo uma diferença muito grande nesse cenário macho. Exato. Tem uma cineasta, o Jorge se lembra do nome dela, ela fez Sinfonia na Metrópole, como é, Jorge? A Juliana Rojas, que é a parceira do Marco Dutra.
O trabalhar cansa também. Sinfonia na Metrópole é um dos filmes mais bacanas dos últimos anos Ele é do muito cinema bom. brasileiro. Eu vi esse Muito filme, bom. ele concorreu com a Estrada 47 em Gramado, ele esteve com a gente em Gramado, eu vi na telona em Gramado, é um belíssimo filme. Tem a Juliana Amaral, né? É uma outra diretora. Temos muitas diretoras e eu quero muito, desejo muito trabalhar com ela. Muito. É assim, né, Gaspar? Jorge, eu tô aqui, mas por favor, você... assim, eu e o Jorge, a gente costuma... a gente normalmente... a gente tem um programa aqui no INC chamado Cultura Fílmica. Então a gente vai em 5 ou 6 aulas, a gente descreve os principais movimentos cinematográficos e a gente destaca determinados filmes que representam toda uma época, né? E quando a gente olha para trás, a gente entende que, por exemplo, o ano de 68 foi muito importante para o horror, porque é o ano da Volta dos Mortos-Vivos do Romero, é o ano do Bebê de Rosemary do Polanski. E aí você vai perceber o que está acontecendo em 68. A sociedade americana está em ebulição. Sim. E parece que e muita gente que teoriza sobre a nova Hollywood, eles apregoam que as pessoas vão se refugiar no horror para se esconder do horror da vida real. Você acha que existe um paralelo com a nossa realidade hoje? Por isso que o cinema de horror brasileiro vive esse momento de ebulição? Olha, eu poderia dizer que sim, mas toda essa produção que nós estamos vivendo, a gente já está no horror desde 2013, né? Esse horror não começou o ano passado. Então, eu te garanto que todos esses filmes que nós produzimos, eles são filmes que vêm já nesse caminho desse sofrimento que a gente está passando agora, né? Obviamente, ultrapassou o que a gente estava, todos nós artistas do cinema e do teatro também, estávamos vivendo, né? E o que nós fizemos é muito menos horrível do que estamos vivendo agora, né? Eu acho que filmes piores virão, piores no sentido de análise desse momento que a gente vive, né? O filme do Rodrigo Aragão, ele tem muito isso, de mostrar o que foi um horror que vivemos lá atrás, um horror que estamos vivendo no presente e possivelmente continuaremos a viver dentro de toda aquela estrutura que ele cria, do europeu que vem, que massacra índio, massacra negro, massacra uma população inteira. Só não vê isso quem não quer. Mas tem isso no filme do Rodrigo. Tem todo esse pensamento político sobre o colonizador, que vem um colonizador, vem a igreja e coloca isso goela abaixo nos índios, nos negros, no caboclo, que vai se formar lá para frente, né? Então, eu obviamente não acredito nisso. O homem branco, ele traz o próprio mal, obviamente, personificado no personagem do Cipriano, né? Mas ele traz o mal para o Brasil, né? Então, assistindo o filme do Aragão, a despeito do elaborado universo fantástico que ele cria, ele está fazendo críticas contundentes em relação ao país atual que ele vive, né? Na minha opinião... Rodrigo Never. Desculpa. Não, imagina, e quando ele faz isso, ele respeita as melhores traduções do bom cinema de horror. Dificilmente você vai ver um filme de horror que ele simplesmente ignora o nosso mundo, o mundo que vivemos, né? Ele elabora aquele discurso a partir de elementos fantásticos, né? Sim, não, com certeza, você tem toda a razão em falar nisso, até porque essa preocupação do Rodrigo Aragão não é de hoje, né? Você pega os primeiros filmes dele, tem toda aquela preocupação ecológica com a floresta, com os rios poluídos, de onde saem os monstros daquele rio. Isso é uma preocupação muito importante para o cineasta que quer falar do seu tempo, do seu momento, que é a arma que ele tem, é esse pensamento de colocar isso na tela, num discurso de um personagem ou até numa questão estética, né? Porque os nossos monstros brasileiros, criados pelo Aragão, por mais que sofram influências de fora, de norte-americano, ou seja, de onde for, porque cinema bom não tem
nacionalidades, cinema bom é cinema bom, e obviamente que ele é filho desse cinema que todos nós somos, que é o cinema norte-americano que a gente viu. Você pega e vê os monstros do Rodrigo Aragão, eles têm a nossa cara. São bichos que parecem conosco. Não são bichos de um outro universo. Eu olho para aqueles bichos dele e falo, olha, pode ser eu aquele bicho, né? Pode ser aquele vereador que a gente votou, pode ser aquele cara, né? E é isso, o Rodrigo tem esse talento absurdo de fazer isso com uma propriedade muito grande. Né? Isso é incrível. Agora, Jorge, você queria perguntar, vamos lá? Isso, voltei, Francisco, voltei. Conexão acaba, é duro, viu? Mas enfim, vamos lá. Mas é o que se tem. É o que se tem. Agora, Francisco, a ideia do Rodrigo Aragão não era construir um universo que interligasse esses filmes, inclusive o penúltimo dele, a gente até teve a oportunidade de ver junto no Cinesesc, ele não ia criar um universo compartilhado que interligasse todas as obras? Como é que ficou essa ideia? Não entendi a pergunta. Ele ia criar um universo daquilo, certo? Inclusive o penúltimo filme do Rodrigo Aragão termina num gancho para uma sequência, né? Sim. Como ficou essa ideia? Porque, pegando o carona no que o Jorge perguntou, porque assim, eu acho que a pergunta do Jorge é relevante, e eu acho que a gente deve perguntar isso para o Aragão, mas enfim, a gente ficou... Qual que é a conexão entre o final do Mata Negra e esse? Essa é a pergunta. Eu vou tentar relatar isso da maneira mais do que chegou até a mim através do Rodrigo. O Rodrigo tem 5 anos que a gente é amigo. E ele me falou desse projeto do Cemitério das Almas Perdidas quando nós estávamos filmando o Mata Negra. A gente estava no set do Mata Negra e ele ganhou o edital para fazer o Cemitério das Almas Perdidas, que é um cemitério, que é um projeto mais velho do que todos os outros que ele filmou. Nossa. Entendeu? Uau. Então... mas obviamente ele vai saber responder isso com mais propriedade para vocês. Mas o que eu sei dele, em conversas e relatos feitos em roda, é que esse projeto é possivelmente um projeto dele que já tenha mais de 15 anos. O primeiro projeto que ele começou a desenhar, a escrever, foi maturando e chegou onde chegou. A continuidade que o Jorge pede, essa conexão para fazer Mangue Negro, Mar Negro, Mata Negra, e possivelmente haja um outro, a continuação do Mata Negra, que chama Terra Negra. Terra Negra. Que eu acho que, inclusive, que ele já escreveu esse roteiro. Acho. Não sei nem se eu poderia dizer isso também. Mas eu já disse, Rodrigo, já vai me deletar no próximo. Mas não porque isso ele ganhou edital e foi publicado, então não tem problema. Mas eu creio que o universo que ele tem falado no Cemitério das Almas Perdidas tem conexão com o universo brasileiro dentro daquela coisa daquele horror com as criaturas brasileiras, o universo que ele cria. Mas não com Mata Negra, Mar Negro e Mangue Negro. Mangue Negro Mata Negra vai ter uma sequência mesmo de personagem. Entendi. Terminando com aquele meu personagem e começando uma outra história. Mas eu também não conheço o roteiro, ele não me mostrou. E aí ele não poderia fazer... pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi, continua. Então, ele, na sequência, ele não filmaria mesmo o Terra Negra, por quê? Porque ele tinha que cumprir o edital da Ancine do Cemitério das Almas Perdidas. Até porque era um projeto muito maior. Um projeto 4 vezes maior do que o Mata Negra, estou falando no sentido financeiro. E como vai ser a estratégia do lançamento do Cemitério das Almas Perdidas agora, Francisco? Porque então, eu acho que essa pergunta é para o Rodrigo mesmo. Eu não sei te responder. Não tenho essa informação, eu não tenho nem como te dizer qual é o próximo passo. Né? Até porque entrar no Cine Fantasy, para mim, foi uma grande surpresa. Ele deixou isso para contar assim, no último momento.
Eu não sei, eu só sei que o filme tem distribuição da Elo Company, né? Mas eu não sei, com essa loucura que a gente está vivendo no Brasil, eu não sei como vai ser o lançamento de uma obra como essa. Eu desejo muito que ela tenha a melhor distribuição possível, porque não tem coisa mais triste para uma obra brasileira cinematográfica do que uma distribuição não pensada, sem dinheiro, sem estratégia. E na maioria das vezes é sem dinheiro. Isso não é bom. Porque você joga sonhos de 5, 7, 10 anos em uma semana, pela janela. Mas eu creio que esse lançamento vai ser um lançamento bem grande. Eu também acho, porque o cinema do Aragão, ele foi, à medida que ele foi avançando, ele foi aumentando o seu universo de fãs, assim como eu. Em algum momento eu peguei eu peguei carona, né, nessa onda. Eu acho que o primeiro filme que eu não foi o Mangue Negro, o meu primeiro filme foi exatamente o Mar Negro. E eu fiquei encantado com o Mar Negro, com a ambição dele, com a direção enérgica dele, um monte de influências ali que a gente percebe, né? E aí eu fui para trás e assisti basicamente tudo que ele fez. Eu acho, inclusive, Gaspar, que esse filme especificamente, ele pode ter uma trajetória vencedora no exterior. Sim, porque o Aragão, ele tem ele é muito famoso no Japão, né? Ele é mais famoso lá que aqui. Os orientais, eu acho que Japão ali, todo aquele lado, algum lugar da China, Singapura, eles amam o cinema do Rodrigo. É impressionante como eles fazem cartazes. Os cartazes são maravilhosos, porque eles fazem aquelas versões deles que parecem Godzilla, sabe? Fizeram uma versão do Mata Negra que é sensacional. Eu preciso comprar aquele cartaz para mim. Então ele tem isso. Eu acho isso muito rico, muito bacana o Rodrigo ter essa carreira lá fora, né? Porque ele sempre lançou os 3 filmes dele lá fora, ele sozinho, porque ele não tinha distribuidora, né? Não sei se tinha, mas não tinha agora, como ele tem uma Elo que é maior, né, de ir para o cinema. O primeiro filme do Rodrigo que vai para uma tela, mesmo ser exibida, foi o Mata Negra. Ele já tinha 4 longas. Entende? Já tinha 4 longas. Ele tinha feito o anterior com o Mojica, né? Que é o Fábulas Negras. Fábulas Negras. Que é incrível também. Mas, assim, tudo feito com uma força e uma vontade de fazer muito grande. Muito grande. Né? E tudo sempre muito manualmente. Tudo muito sozinho, pesquisando, indo atrás. E ele trabalhou com o teatro, né? Muito com o horror no teatro. Aquele personagem que eu faço no Cemitério das Almas Perdidas, de uma certa forma, é um pouco o Aragão ali. É a história dele. Aquele mausoléu era o que ele fazia antes de fazer cinema. Uau! Né? Então o Rodrigo tem muito. Ele tem uma das coisas mais bonitas que eu acho no artista. Ele tem fome de fazer arte. Isso, para mim, ninguém ensina para ninguém. E eu acho que ele só conseguiu isso que ele conseguiu agora, inclusive esse respeito grande, porque ele tem muita fome. Muita fome. E eu gosto muito dessa fome. Foi uma das coisas que mais me alimentou ir atrás dele e fazer as coisas que ele faz, porque eu tenho paixão por quem tem fome. E essa fome dele, ela é muito bacana, porque ela não é uma fome solitária. Ele faz com que as pessoas que estejam do lado dele sintam fome de fazer aquilo também. O Set do Aragão é uma das coisas mais deliciosas que tem de se trabalhar, porque ele tem parece um menino de 13 anos que está soltando pipa. Eu nunca tinha visto uma energia tão gostosa de compartilhar. Gaspar, em que momento da vida você decidiu, quero ser ator? É esse o caminho que eu vou trilhar. Inclusive ontem, Gaspar, eu estava revendo um filme que você participa, que é o Aldo, Mais Forte que o Mundo, que você está lá também. Eu faço uma pontinha bem pequenininha. Bem pequenininha. Gosto muito daquele filme, gosto muito. Rapaz, eu vou te dizer o seguinte,
Eu acho que não sei se eu vou decidir de verdade muito tardiamente. Eu já tinha 30 anos, mas eu faço teatro desde os 18. Com aquela loucura da gente fazer teatro, trabalhar, estudar, fazer teatro, trabalhar, estudar. E aí eu nem estudava, nem trabalhava, nem fazia teatro, porque tudo era 30%, sabe? Uhum. Então nada era de verdade, assim. E aí, fazendo teatro muito mal e porcamente, fui aprendendo, fazendo isso muito com a intuição, muito mais com o desejo do que com a prática. E aí, em 2000, eu fiz muito teatro, eu até ganhei prêmios em 87, um festival de teatro aqui no interior de São Paulo e tudo mais, mas nem isso me levou muito a decidir. Eu vou decidir isso de verdade em 2000, né? Em 2000 que eu largo tudo para morrer de fome no teatro, né? Eu falei, já que é para morrer de fome, vou morrer de fome logo de uma vez só, né? Aí eu já tinha 83 anos, aí não dava para, assim, é agora ou não é mais, né? Aí eu comecei a fazer curta-metragem. Eu ia morar na França, na verdade, estive lá na França, porque eu tinha estudado no Canadá, fiquei 2 meses estudando no Canadá francês, por conta de quem? Por conta de Denis Arcand, quando eu vi Jesus em Montreal, que eu acho uma obra-prima aquilo. Não, é uma obra-prima. E aí eu amo aquilo, eu amo o cinema do Denis Arcand. Tem vários outros cineastas canadenses, mas o Denis Arcand para mim foi o cara mais mexeu comigo. Eu tenho um sonho na minha vida, né? Eu queria fazer A Paixão de Cristo na rua, igual ali, igual Jesus em Montreal. E eu queria fazer, na verdade, A Última Tentação de Cristo. Eu acho uma obra-prima em todos os aspectos. E aí, rapaz, eu decidi isso em 2000, quando eu parei, comecei a fazer curta-metragem, morar na França, acabei não enrolando, e fui fazendo curta, toda aquela loucura de ano 2000, e aí eu ia para Londres, caía as 2 torres, que hoje faz aniversário, etc. E eu decidi ficar no Brasil. Uma participação no longa do Murilo Salles em 2001, e aí começo a fazer, aí conheço o Marcos De Brito, do Condado Macabro, a gente faz um curta junto, e depois ele escreve um outro curta para mim, depois mais outro, e aí a gente ganha gramado com um, e fui fazendo. Eu posso dizer que eu comecei a fazer cinema muito junto com o Marcos De Brito, ele nem era formado na FAAP, a gente meio que se formou junto, assim. O respeito já começou bem de cara. E foi na prática, rapaz. Eu não fiz nenhuma escola de teatro. Eu sou formado em jornalismo, na verdade. Sou jornalista. Né? Antes de ser jornalista, eu já era ator, mas eu fui negado em todas as escolas de teatro, AD, Unicamp, ECA, tudo. Todas essas caralho aí disseram que eu não era para eu ser ator. Aí eu peguei isso meio como desafio, né? Claro. É um pouco que é o Piauí, né? Na Estrada 47. As pessoas dizem que ele não deve... As pessoas dizem que ele não deve fazer nada, ele fala, não tem... Tá, então peraí, vou levar esse alemão pra mim. Né? É um pouco parecido com o Piauí. Ali tem coisas minhas, obviamente, que você escreveu algumas coisas sem nem me conhecer, muito na minha pele, com muita construção, obviamente. Mas foi assim, não foi... Eu não me programei assim, eu quero ser ator de teatro e ser ator de cinema. Sempre amei cinema, desde 73, quando eu fui a primeira vez na Amazônia. Mas nunca me passou pela cabeça e nem tinha desejo de me ver na telona. Não. De verdade. Eu acho que talvez porque eu não tenha corrido tanto atrás, tenha acontecido de uma forma muito mais tranquila. Tranquila entre aspas, né? Nada tranquilo. Desculpa, Jorge, eu já te devolvo a palavra. Gaspar, para quem te segue nas redes sociais, inclusive eu recomendo que quem não segue o Gaspar comece, porque primeiro, é muito divertido acompanhar as opiniões do Gaspar, e segundo, ele é um puta cinéfilo, então ele fala muito sobre cinema, ele tem uma relação muito especial com o cinema, ele já disse isso aqui, obviamente.
Eu queria te perguntar, eu sei que é uma pergunta meio batida, mas eu sempre gosto de fazer isso para pessoas como você. O que você gosta pra caramba, assim? Eu sei que eu e o Jorge, a gente vive cinema 24 horas por dia, né? E a gente sempre vai mudando as nossas predileções. Óbvio, a gente tem lá o panteão dos caras que a gente cultua. Agora, de tempos em tempos, a gente se afeiçoa mais por um realizador ou um filme. O que você tá hoje assistindo? O que faz a tua cabeça hoje? Lembrando que hoje Brian De Palma faz 80 anos. Pois é, vamos falar de Brian De Palma, que eu estou completamente apaixonado por esse rapaz. Eu sou apaixonado pelo De Palma e eu era completamente amante do Alan Parker, que eu amava Alan Parker. A gente fez uma live sobre o Alan Parker aqui. Ah, eu queria ter feito essa live, velho, com vocês. Eu sou apaixonada. Eu revi o Fama com ele, né? Porque o Fama, na verdade, eu fui ver o Fama muito tardiamente, né? Eu só fui ver o Fama quando eu vim morar em São Paulo. E o Fama é de 80, mas eu só fui ver o VHS em 85, 86. E eu estava começando a fazer teatro. Então, aquilo ali vira a obra, né? Mas aí, nessa mesma época, eu já me viciei em Carlos Saura, Bergman, Tarkovsky, essa nossa escola aí de gente doida que a gente conhece, né? E também não dá para viver sem esses caras. Eu acho que, de uma certa forma, a gente só forma um pensamento e uma prática artística a gente bebendo nesses caras, né? Não dá. Eu não seria outra pessoa se eu não tivesse conhecido essas pessoas maravilhosas. Mas agora, eu também sei dizer algumas pessoas, alguns que eu enjoei, sabe? Ah, legal, fala. Diga, quem? Diga. Cara, eu enjoei de Tarantino, por exemplo. Não aguento mais ver Tarantino, sabe? Eu fui ver esse último filme dele, eu vi na pré-estreia, na telona, vi aquela coisa linda de morrer na telona, mas foi uma das coisas mais chatas que eu já vi na vida. Assim. Pra mim, de longe, é o pior filme dele. O último. Né? Mas isso é apenas uma opinião de alguém que já viu muito. E outra, a gente, possivelmente as pessoas que começaram a ver ele de um tempo para cá acham maravilhoso, mas a gente tem uma referência maior e isso meio que enche, sabe? Mas eu tenho obras deles que eu acho sensacional, né? Sensacional mesmo. Adoro Bastardos, adoro os anteriores lá, aquele prima, aquilo. E o revi. Eu gosto muito de rever, Renê. Eu gosto muito de rever as coisas que eu vi lá nos anos 80, né? Eu revi muito o Tarkovsky no começo do ano, antes da pandemia. Eu peguei umas 5 obras dele, mergulhei. Já tinha revisto o Bergman, revi o Tarantino, inclusive, para ver o quanto ele era bom mesmo. E eu olhei e vi, olha como óbvio que as pessoas perdem a verve, né? Claro, a vida é essa mutação, né? E tem o Almodóvar, né? Que a gente vê, aí você pega um filme do Almodóvar que não é maravilhoso, mas ainda assim é genial, né? Esse último filme dele, que não é o que está em Veneza, mas o último que o Bandeiras faz... Como é que Dor e Glória. Dor e Glória. Dor e Glória. Dor e Glória, eu acho aquilo... Eu olho um cineasta como Almodóvar, eu olho para um cineasta como Almodóvar e falo como apareceu bem, sabe? Como o cara ficou maduro, não tem mais firula, entende? Tá tudo lá. Eu quase que enlouqueço vendo aquele filme. Eu queria fotografar todos os frames, e cada enquadramento era de uma beleza. Assim. Nunca tinha gostado do Bandeiras. Fazia muito tempo que eu não gostava do Bandeiras, como eu gostei naquele filme. Um ator completamente pleno. Ele não tem pressa de nada. Ele é lindo de morrer. Fazia muito tempo que eu não via o Bandeiras tão pleno como eu vi naquele filme. Eu fiquei completamente extasiado com essa obra. Mas o Bandeiras é um caso em que ele atua bem quando ele está com o Almodóvar. Só. Quando ele vai para outro cineasta, esquece. Mas isso é fato pra gente. Gente, anos 90 inteira a gente viu. Mas quando o Bandeira vai filmar nos Estados Unidos, ele é muito refém do tipo de personagem que ele consegue... É o Leighton Lover, né? O Leighton Lover. Exato. Eu tinha enjoado do Almodóvar, confesso. Assim, os últimos filmes do Almodóvar não me desciam.
Sim, mas é compreensível isso, né? Sim, agora a nossa geração teve isso com o Woody Allen, né? Woody Allen, que é um cara que a gente ama, mas aí tem uns filmes que você olha e fala, né? Eu não gosto. É normal isso. Eu não gosto Não dá pra ser gênio sempre, né, gente? Não, claro. Ainda mais um cara como o Woody Allen que faz todo ano um filme, né, Gaspar? Todo ano ele faz um filme. Então. Talvez nem tenha tanto tempo pra apurar, né? Ô Gaspar, já que a gente está falando de horror aqui, uma pergunta provocativa. O que você acha? Sempre pro horror, tá? Porque aí eu fico falando também, pode me chamar pro programa de horror. Não, a gente vai até uma das nossas preocupações óbvio, explorar um pouco da sua personalidade, das suas histórias, mas a gente precisa volta e meia voltar para esse tema aqui. Porque o INC, a gente tem aí a gente vai ter em outubro um curso exatamente sobre cinema de horror, que vai ser ministrado pelo Carlos Primati. E então a gente Carlos Primati. Grande Carlos Primati. E a gente quer aquecer essa demanda, né? Mas assim, voltando para essa questão do horror, o que você acha desse... O que você acha desse novo cinema de horror, como desse Ari Aster, desculpa. Aquele outro menino o Farol, como chama o nome dele? Robert Eggers. O que você acha desse novo cinema de horror que não me assusta? Pois é. Que horror é esse que não te assusta? Você gosta? Somos dois, Francisco, somos dois. Eu gosto muito, porque tem um termo técnico que se fala em cinema que eu sempre esqueço, eu não sei qual é esse termo, que falam, você me ajuda, viu, Jorge? Pode ser. Quando aparece alguma coisa, tem um barulho. Como é que chama isso? Não é um jump scare, mas ele está associado a isso. Como é que chama? Sabe assim, a porta bateu, sim. Eu não suporto. Isso me tira. Eu estava vendo o filme agora, e assim, por que isso não pode ser em silêncio? Por que isso não pode? É um signo? É uma convenção que se criou? Não tem problema, mas é como os filmes, isso é uma opção, assim, e tem gente que não faz isso. Quando não faz isso me deixa tão encantado, isso me leva para um caminho do horror, que me leva para um caminho do horror que eu às vezes tenho que desligar e dormir, porque eu não me pega num lugar muito do assombro mesmo, da assombração. Porque quando eu vejo esses filmes que tem essa barulheira, essa falta de silêncio que a vida tem, porque a vida tem silêncio, tem respiro, eu não tenho medo. Eu fico só olhando e falando, vira técnico para mim, vira cinema. Mas isso é só uma questão de gosto mesmo. Inclusive, Gaspar, jovens que estão... Inclusive, o Robert Eggers no Farol, o susto do Farol se dá pelo som diegético do filme. Não, esse filme particularmente é de uma beleza. Assim, bom, primeiro que ele tem o medievo maior vivo do William Dafoe? William Dafoe. É o Dafoe. É o cara que... Dafoe, pra mim, é o maior ator. Não tem De Niro, não tem Al Pacino, não tem nada. Pra mim é o Dafoe. É o maior ator. É uma paixão mesmo. E o filme é de uma beleza, e o medo ali é outro lugar, não é o medo do susto. O horror é outra coisa. Eu acho que alguns filmes de horror caminharam por essa coisa do dar sustinho. O dar sustinho é montanha-russa, não é cinema de horror. Né? Mas, tem o rapaz que fez o Corra, né? O Jordan Peele. Eu acho aquele cara sensacional. Aí sim. Sensacional. Absolutamente político o cinema dele. É um cinema personagens negros, histórias negras, falando de uma outra coisa que não se falava.
Você assistiu eu nunca mais... Você assistiu a série que ele produziu, Twilight Zone, a releitura? Nunca vi essa série, é bacana. Porra, cara, muito legal, cara. E já tá indo pra segunda temporada. Eu sempre ouço falar, eu não sabia que era dele, não. É dele. É dele. Ele produz, ele dirige. Não, pode falar. Porque assim, às vezes... por exemplo, às vezes tem cinema que não se diz cinema de horror e você tem um medo absurdo. O próprio Bergman tinha filmes, Hora do Lobo, por exemplo. Que você aquela cena, aquele pensamento daquela cena ali é absolutamente horror, né? Por exemplo, claro que eu vou exagerar agora, mas Vai e Veja pra mim é um filme de horror. Sim, sem dúvida. Vai Ver já é um filme de horror. E eu acabei de ver um filme também que trata do nazismo. E é um filme de terror que eu não conhecia, que chama O Cremador, que eu fiquei absolutamente impressionado como que eu não conhecia aquela obra, né? Aquele povo do leste europeu de um talento transbordante. Eu não conhecia essa obra. Falei, como? Que é um filme que você pode fazer link entre ele e o Vai e Veja, né? Porque o filme fala de dois assuntos parecidos com a verve do horror mesmo. E não tem sangue, né? É engraçado que é um terror que entra na nossa cabeça e amedronta e dá ânsia de vômito, dá tudo, né? Eu fiquei muito impressionado com o Cremador. E aquele ator, que é um monstro. É um monstro. Mas eu gosto dessa coisa moderna. Eu tive alguns problemas com o cinema de horror dos anos 90, que me afastou um pouco do horror, porque era aquela coisa mais engraçada do que... Apesar de eu ter gostado do Pânico. Achei o primeiro Pânico uma delícia. Agora, ô Gaspar... Só que eu rio mais do que tenho medo, né? O cinema, desculpa, Jorge, o cinema de horror teve 2 décadas fantásticas, que foi a década de 70 e a década de 80, né? Então De 80 a década é sobrenatural, né? E a década de 90 fica muito... Inclusive, eu estava até falando pro Jorge, depois eu me lembro do nome do documentário, mas eu assisti recentemente um documentário da BBC sobre o cenário do cinema de horror dos anos 80. 4 horas e meia que você assiste sem ver o tempo passar. Eu acho que eu vi essa série, uma série sobre os problemas que cada um deles dos filmes teve, não, né? Eles vão fazendo colagens, eles vão falando o Carpenter falando sobre as suas decisões. Eu achei, mas eu não vi. Porra, cara, assiste esse filme, meu. Assiste esse doc. É sensacional, né? Fala, Jorge. Mas eu creio, viu, René e Jorge, que cada uma dessas elas realmente vão trazendo aquilo que você falou, aquela dor daquele momento, aquele medo daquele momento, aquelas alegrias. O cinema de horror faz isso muito diferente dos outros. Porque o horror em si, ele já traz aquele gênero, já traz aquilo. Ele só pega aquilo e incorpora de uma forma e fica parecendo que é só um filme de terror. Se você olha, eu tive muita dificuldade de entender os zumbis do Romero. Quando eu entendi aquilo me incomodava, porque assim, só morto, só morto. Não é só isso. Não é só morto. Tem mais do que morto levantando da tumba. É uma série de outras coisas. E o horror faz isso de uma forma e passa batido, né? As pessoas olham e falam, é só um filme trash de terror e tudo mais. E tem muitas camadas ali, né? Sim. Muitas possibilidades de como é que fala? De análise daquilo, de leituras daquilo. Você pega o próprio Cremador, né? Como que o filme fala de tantos assuntos em uma coisa tão micro, e aí ele parte para o macro de novo e volta para o pai que mata o filho, a mulher e a filha, porque ele quer ser visto, quer
E a coisa de ter um crematório ali, é muito absurdo. Aquilo não é só sobre um crematório, aquilo é sobre uma análise sobre aquele povo que viveu ali aquele nazismo. Sim. É muito absurdo aquilo. E é muito violento. Violento como você vê o pai matar o filho que possivelmente seja viado, porque o nazista disse que o filho é afeminado. Aí ele vai e elimina o filho. Ele está falando de homofobia, de nazismo, de assassinato, de tudo. A perversidade que é inerente ao nazismo e ao fascismo é, de fato, muito assustadora. É assustador. Agora, Gaspar... Fala, Jorge. A gente está com um espectador, o Gottlieb Beltrão. O Gottlieb Beltrão te pergunta: o que você diria para um ator iniciante que um dia pretende filmar como diretor de filme de terror? E deixa eu terminar só dizendo o seguinte: responde isso, Gaspar, porque infelizmente a gente precisa encaminhar para o final da live. Temos mais 5 minutos. Só? Infelizmente. Tá, vou dizer assim: você, em primeiro lugar, você tem que ver muito cinema. Não dá para se fazer cinema sem ver cinema. Ver os grandes clássicos. Nós temos muitos clássicos de cinema brasileiro. Temos muitos clássicos. Ver os grandes caras. Não dá para ser ator, não dá para trabalhar em cinema sem ter visto Bergman, Tarkovsky, os caras do leste europeu, os grandes cineastas norte-americanos, porque nós temos sim cineastas norte-americanos muito bons. Muito bons. Não dá, é como você falar, como que eu construo aquele prédio? O arquiteto vai dizer que você vai ter que estudar uma série de coisas. Então não adianta querer só, assim, quer trabalhar com o Aragão? Estuda esse cara, estuda a obra do Aragão, estuda como que ele chegou até ali e ver muito cinema, teatro e ler, até morrer. Você vai aprender sempre. Gaspar, a gente pode te chamar para outras lives ou não? Eu ficaria muito triste se não chamasse. Poxa, você vê, né? Que limitação. Uma hora não caberia, não cabe, na verdade, tudo que a gente gosta. Eu gostaria. Que a gente falou era só apresentação. O pessoal aqui corta a gente, Gaspar, infelizmente. Corta, né? A gente precisa aqui, não é isso? Não, 1 hora. Mas é que a gente precisa. A gente precisa se adaptar realmente a esse formato, né? Porque eles vão distribuir isso para vários outros formatos. Jorge, Gaspar, seu 1 minuto, a sua despedida e, enfim, fica à vontade para falar. Muito bem. Queria agradecer ao Gaspar, ao Francisco Gaspar, que esteve hoje, que cedeu o momento do tempo dele para trocar ideias conosco. Me sinto muito envaidecido de tê-lo aqui com a gente por essa 1 hora. Obrigado pela carreira, obrigado pelos filmes que você já nos proporcionou. E quero recomendar o Cemitério das Almas Perdidas. A hora que estrear, seja no streaming, seja nas salas, vá, assista, prestigie, porque o cinema brasileiro precisa disso. Vai, veja. Vai ver. Fala, Gaspar. 1 minuto. Aí eu agora? 1 minuto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Foi muito importante estar aqui com vocês, muito prazeroso. Ficaríamos horas e horas. E eu queria dizer a todos, o mesmo que o Jorge acabou de dizer: na sala, no espaço, debaixo do mar, em qualquer lugar que o Cemitério das Almas Perdidas estrear, vá ver. Veja e compartilhe tudo. E mais, veja cinema brasileiro. Não deixe de ver, de estar vendo, de estar participando, dialogando com o cinema brasileiro, porque é muito rico o cinema brasileiro. Sempre vai falar de você, para você, e às vezes com você. Muito bom. Muito bom. Bem. Eu agradeço muito a presença do Jorge, do Gaspar, que é uma figura querida, um grande ator, uma figura querida, queridíssima. Certamente vai voltar aqui para falar com a gente mais vezes. Grande abraço para todos que assistiram aqui, para as pessoas que eventualmente fizeram perguntas. Não esqueçam
que agora em outubro a gente vai lançar um curso, um programa sobre o cinema, sobre o cinema de horror, ministrado pelo Carlos Primati. A gente vai começar a dar esses recados aqui também. Grande abraço para todos vocês. Tchau. Obrigado, Francisco. Obrigado, René. Abraço. Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro. Tchau, tchau.